Fala pessoal, beleza? Hoje vamos dar continuação à nossa série de estudos sobre mercado financeiro com o tema Conselho Monetário Nacional, que é um assunto super importante para quem quer tirar alguma certificação de mercado financeiro. E esse vídeo então é da nossa série de vídeos dos nossos cursos gratuitos que estão lá no nosso site. Então não deixa de dar uma conferida, o link vai estar na descrição. Aproveita também para curtir e comentar esse vídeo, além de fazer sugestões que são sempre muito bem-vindas. Não deixe também de nos seguir lá nas redes sociais, que isso nos ajuda a conseguir postar mais conteúdos e também oferecer mais cursos gratuitos. Partiu? Fazendo uma breve recapitulação, nós tínhamos visto que o Sistema Financeiro Nacional tem a participação de 3 agentes, que são os agentes normativos, os agentes supervisores e os agentes operadores. E que os agentes normativos determinam regras gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Hoje, então, a gente vai falar de um dos 3 agentes normativos do Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional. Vamos lá, então. O Conselho Monetário Nacional ele é formado por 3 participantes, que é o Ministro da Economia, o Presidente do Banco Central e o Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Eles fazem uma reunião por mês e o Conselho Monetário Nacional ele tem uma função estritamente normativa. O que significa isso? Significa que ele é só responsável apenas por normatizar. Não vai ser ele que vai buscar cumprir o que foi normatizado. Ele vai simplesmente determinar as regras, mas não vai ser ele que vai ser responsável por tentar cumprir essas regras. Então, o Conselho Monetário Nacional ele é um órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional que conduz através de atos normativos que são chamados de resoluções. Mas então, qual é a função do Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional ele tem que definir as diretrizes para 4 das 6 políticas do Sistema Financeiro Nacional, que são a política cambial, política monetária, a política creditícia e a de capitais. Faltam ainda 2 políticas do Sistema Financeiro Nacional, mas essas são responsabilidades de outros agentes. Mas vamos lá, pegando alguns exemplos de casos concretos em que o Conselho Monetário Nacional delibera sobre esses assuntos. Por exemplo, na parte cambial, ele define o regime cambial e ele também delibera sobre as regras de movimentações internacionais de capitais. Na parte creditícia, ele disciplina o crédito em todas as suas formas, então é ele que diz quais são as formas de crédito que, por exemplo, as instituições financeiras podem oferecer. E ele também regula as operações de redesconto e empréstimo. Operações de redesconto é um tipo de empréstimo que o Banco Central oferece para as instituições financeiras. A gente pensa que empréstimos somente as instituições financeiras oferecem para as pessoas, mas não necessariamente. O Banco Central também tem linhas de crédito para instituições financeiras. Então, por exemplo, o Banco Central pode ter uma linha de crédito para outro banco. Uma operação de redesconto é um tipo de linha de crédito que é geralmente utilizada para punir uma instituição financeira quando ela não tem liquidez. Porque às vezes a instituição financeira ela pode oferecer tanto crédito, mas tanto crédito, que ela não fica com uma boa margem de segurança, uma margem de garantia, caso ocorra algum problema. Então o Banco Central oferece o que a gente chama de operações de redesconto. Ele oferece uma linha de crédito para essa instituição financeira. Geralmente não são condições muito boas, porque servem justamente para punir aquelas instituições financeiras que se colocaram em um determinado risco que, de certa forma, colocam em xeque ou prejudicam todo o sistema financeiro nacional. Agora, indo para a parte das políticas monetárias. O Conselho Monetário Nacional é quem dá autorização para emissão de papel moeda. Só relembrando, o Conselho Monetário Nacional ele não age, então não é ele, por exemplo, que imprime papel moeda, mas ele manda, ele autoriza a emissão de papel moeda. Ele também define a forma de recolhimento de compulsórios. Compulsórios é um pequeno percentual dos depósitos à vista ou a prazo
Então pensa comigo, depósito à vista, por exemplo, a tua própria conta corrente. Então o banco ele tem que pegar um pequeno percentual desses valores e deixar em algum lugar reservado como uma forma de garantia, digamos assim. Isso a gente chama de recolhimento compulsório. E a política de capitais, ele delibera sobre a captação de recursos de terceiros. Então aquela parte que a gente está acostumado das debêntures, por exemplo, que é um tipo de forma de captação que as empresas têm, quem é responsável por normatizar é o Conselho Monetário Nacional. Eu peguei mais algumas funções do Conselho Monetário Nacional, que ele é responsável por zelar pela liquidez das instituições financeiras, então toda a política de redesconto já é em vista para conseguir zelar pela liquidez das instituições financeiras e não ter algum problema que possa comprometer todo o sistema financeiro nacional. O Conselho Monetário Nacional também determina a meta de inflação, então, que é regida pelo IPCA, que vai ser assunto abordado com mais profundidade nos próximos vídeos. Ele também é responsável por regular sobre as condições de funcionamento das instituições financeiras, dizendo quais são os requisitos que essas instituições precisam cumprir e até as mudanças de requisitos também ao longo do tempo. E ele também é responsável por propiciar o aperfeiçoamento dessas instituições financeiras, então propõe melhorias, né, e normatiza sobre essas melhorias. Tá bem? Então o vídeo de hoje era isso. Não esquece de dar uma olhada lá no nosso site, nos seguir nas nossas redes sociais. Forte abraço e bons estudos!